Bom, mais um mês que a gente finaliza aqui dentro do mercado, né? Mês de outubro. E sempre quando a gente finaliza. Na verdade, isso daí, essa autoanálise tem que ser feita diariamente, na minha opinião, tá? Mas por vezes o dia é corrido e a gente acaba que deixa passar. Mas, poxa, no final de uma semana, no final de um mês, a gente sempre tem que colocar a mão na consciência e rever o nosso diário de trade, caso você faça, se não faça, comece a fazer o seu diário de trade para a gente ver como que foi o nosso mês. Na verdade, a gente já sabe como que foi o nosso mês, só olhar o relatório de performance ali. Mas a gente não pode deixar somente no relatório de performance, a gente tem que realmente parametrizar, né, as nossas operações, a gente tem que realmente catalogar as nossas operações. Para quê? Para saber onde que estamos acertando, aonde que estamos errando, o que que a gente precisa abolir de vez, o que que a gente precisa aprender a conviver, né? Tem que ser feita essa autoanálise, porque por vezes a gente até tem um bom operador aí perdido em algum lugar nesse turbilhão de operações, só que o que falta é ele se encontrar, né? E por vezes um acompanhamento faz total diferença. Então, caso você não tenha, né, você sentiu que realmente o resultado, o gain escapou entre seus dedos aí esse mês, talvez é isso que esteja faltando para você. Alguém, né, que está realmente ali mostrando o caminho para você, alguém que já faz aquilo há um determinado tempo, as regras estão claras e que mostre para você o caminho. Então, se você sentiu que alguém escapou por entre seus dedos aí esse mês, quem sabe está na hora de realmente você procurar um ambiente técnico, um ambiente profissional para que mês que vem essa mesma história não se repita. Fala pessoal, bem-vindo ao melhor diário de trade do Brasil, aquele diário de trade direto ao ponto, sem enrolação, que te entrega um conteúdo educacional de altíssima qualidade há mais de 2 anos. Acho que só isso daí já vale a tua inscrição, teu comentário, teu compartilhamento, aquele combo youtubístico do seguidor gente fina. Então dá essa moral aí e vamos ativar essa via de mão dupla, beleza? Conto contigo aí. Vamos pela a estrela do dia hoje aqui, o dólar. Por quê? Foi muito bom, Felipe? Foi muito bom, mas não só por isso. Hoje rolagem de dólar, né, pessoal? Dia 31, dia das bruxas. E aí? A bruxa tava solta para vocês? Porque aqui na sala foi muito bom, tá bom? Gráfico de 60 minutos, né, que é a visão um pouco mais macro, digamos assim, aqui do nosso dólar futuro. Na minha opinião, o tempo gráfico mais importante para um day trader. Tá, e o que a gente tem visualizado aqui, onde eu já venho comentando com vocês, no grupo gratuito também, caso você não faça parte do nosso grupo gratuito, corre e entra no grupo, cara, tem muito conteúdo que vocês pagam caríssimo para ter acesso e eu entrego tudo totalmente gratuito lá para vocês. Tem gente que está conseguindo fechar o dia no positivo somente com as dicas que eu dou no grupo gratuito. Então corre, porque só maluco não tá nesse grupo, tá? Então aqui, retomando o raciocínio, temos um pivô que foi acionado aqui no 60. Ontem ele finaliza em forma de pullback. Hoje, com a rolagem, a gente poderia até mesmo ter aí o mercado, né, tendo um pouco mais de gap, digamos assim, o que acontece nas rolagens por conta da mudança da taxa de juros. O contrato que morre já está sem ela, o contrato que nasce já vem carregado com ela. Hoje tivemos uma abertura até que estável, né, na minha opinião, aí, o que facilitou o nosso dia aqui na sala educacional hoje, porque na minha opinião era só esperar para comprar. Né, quando eu bato o olho no gráfico, no tempo gráfico mais importante, né, para mim, né, dentro do day trade, que é o gráfico de 60 minutos, eu só consigo pensar em compra, tá? Quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos aqui, que é onde o filho chora e a mãe não vê, o que eu tenho aqui? A parte da tarde de ontem, para quem assistiu o diário de trade, né, só o diário de trade de ontem já foi uma puta sacada para hoje. Né? E ainda para ajudar, fiz um morning call gratuito também, exclusivo, né, com o pessoal lá do grupo gratuito. Eu até comentei que esse caixotezinho do dia de ontem aqui, da parte como ele finalizou na tarde, sugeria completamente uma continuidade do preço aí. Porém, né, a rolagem do dólar poderia trazer algumas situações, ou um gap de baixa ou um gap de alta. Digamos que o menos provável aconteceu, que foi o mercado abrindo sem gap, que na minha opinião teve como ganhar dinheiro vendido hoje, Felipe? Cara, teve. Se você foi um operador um pouco mais agressivo, até a operação que eu passei aqui na sala para o pessoal, que foi o quê? Isso sendo bem agressivo, tá, pessoal? E isso daqui talvez
o teu profit aí esteja um pouco diferente do meu, aí, o teu dólar aí, porque você está olhando o contrato de letra Z. Aqui, como não teve grandes mudanças, eu estou fazendo aqui o diário de trade pelo contrato de série histórica, tá bom? Então, aqui de forma bem agressiva, a gente teve a abertura do dólar hoje perdendo aqui essa região de fundinho anterior. Era uma operação bem agressiva, digamos assim, porque ela trabalhava contra o gráfico de 15 minutos, contra o gráfico de 10 e o próprio 60 minutos, mas tinha um pouquinho de espaço ainda para andar. E aqui, quando o preço passa para baixo, né, desse fundo prévio, ele volta e ancora nas suas médias. O primeiro ponto de venda aqui na sala que visualizamos foi a perda do candle 6. O stop era logo aqui na região de máxima. Não foi um trade que evoluiu muito, mas ele bateu seu risco 1 para 1, o que é sempre muito bom aqui quando a gente fala de day trade. Por que o risco 1 para 1 é muito bom? Porra, isso daí eu explico todo santo dia na sala educacional. Cola na sala educacional, cola no nosso grupo gratuito que tu vai ter acesso a essas informações. Mas, de certa forma, porque é bem melhor você focar na sua taxa de acerto do que ficar naquela doce ilusão de que todo o trade que você entra tem que dar 2, 3 para 1, né? Então, se apegue no que está na sua mão, no que depende de você, tá bom? E não fique nessa doce ilusão do pote de ouro no final do arco-íris, que toda operação que você entra, porque você é o alecrim dourado, o mercado tem que dar 3, 4, 5 para 1. Porque às vezes você nem tem psicológico aí para conduzir essa operação. Então aqui sim tivemos uma operação que deu até um certo trabalhinho para andar, mas depois aí entregou o seu alvo 1 para 1. Ao mesmo tempo que ela entrega aqui e não consegue fazer um fechamento abaixo desse fundinho, eu posso caracterizar esse movimento aqui como uma falha de fundo. Não posso? E aí eu tenho todo o contexto do tempo gráfico de 15 minutos, 10 minutos, 60 minutos, todos os tempos gráficos empurrando esse dólar para cima, sugerindo, né? Isso daqui é uma leitura gráfica, tá, pessoal? E esse não fechamento abaixo dessa região já passa uma mensagem perigosa para quem vendeu o pivô. Porra, vendi o pivô, vendi uma violação. Ele só violou e fechou acima. A cara do falso rompimento, não é? Sim, 80% dos rompimentos falham. É por isso que você tem que operar de maneira profissional. A partir do momento que a gente vê essa falha de fundo aqui acontecendo, eu até comentei com o pessoal, cara, se a gente tiver aqui esse preço limpando as médias móveis para cima, voltando a trabalhar acima do fundinho prévio e ancorando aqui nessa região de fundo, a gente pode ter um trade de saída rápida explodindo na máxima do dia aqui, tá? Acontece o quê? Aqui foi um coelho da cartola que eu tirei hoje juntamente com a galera da sala educacional. Vocês estão vendo aqui esse candle 16? Foi um candle que entrou uma volatilidade nele e ele bateu lá no ajuste do contrato de série histórica, né? No de vocês está um pouquinho diferente aí, e volta como um raio, digamos assim. Isso daqui pode ser, né, que tenha assustado muito o operador. Mas aqui o tempo de tela, né, que a gente tem, o tanto de tempo fazendo a mesma coisa, dá a gente uma visão, né, um pouco mais confiante, digamos assim, dentro do nosso operacional. Aqui eu até comentei com o pessoal da sala, porra, eu acho aqui que os caras eles deram uma empurrada e voltaram rápido, talvez até mesmo para tirar no cagaço aí a galera que comprou de pouca fé. Eu só fui aquele dedo gordo realmente aí, mas tem que ficar atento para ver se esse preço vem e vai ancorar de novo aqui nas médias. E aqui, porra, ele ancora nas suas médias. E aqui eu comentei com o pessoal, porra, pessoal, aqui tem uma compra ousada. E aqui a compra ousada, ela não é nem tão arriscada quanto essa venda aqui. Porque aqui eu estou a favor de todos os tempos gráficos. Os preços ancoraram na sua região de média. Então você tem o ponto de compra técnico, pode desconsiderar esse pavio e posiciona o teu stop na região de fundo. E aí o mercado vem e entrega o primeiro presente do dia aí pra gente, entregando um trade em linha reta aí para os seus operadores, né, de 16 pontos, 15 pontos aí, tá bom? E ele explode aonde? Em região de máxima da semana anterior, né, e região também de máxima do dia anterior. A gente tinha um bom ponto de resistência aqui nessa região. Então, poxa, 7 pontinhos vendidos, mais 15 pontinhos comprados. Porra, acho que só aí já estava ótimo. A nossa, né, já estaria ótimo aí para muitos operadores, tá? Agora, quando a gente sai um pouco, né, daquele gráfico um pouco mais volátil, que é o gráfico de 2 minutos, e vem para um gráfico de 5 para diminuir o ruído, afinal de contas, 2 operações aí em questão de meia hora, 40 minutos, a gente tem que dar uma desacelerada. Ao mesmo tempo que a gente observa isso, a gente vê que o preço ele vai dar uma pancada para cima,
testa a regiãozinha de topo e volta e novamente ancora na sua região de média móvel aqui, média móvel de 9, né? Bem ancoradinho aqui, deixa bastante pavio, que sugere que pode surgir um trade um pouco mais agressivo aqui nessa reunião. Aqui nessa reunião é foda, né? Aqui nessa região. Porra, Felipelli, mas aqui não é o padrãozinho Canto da Sereia, mas aqui por região, até comentei com o pessoal que teria que fechar exatamente assim, tá? Tivemos um operador aqui na sala, o operador mais experiente que já operou comigo aqui, né, em termos de idade, né, o seu Léo, ele tá até aqui acompanhando o Diário de Trade, parabéns demais, porque ele pegou essa operação aqui, e na minha opinião, essa operação aqui, ela não foi fácil, porque ele dá o ponto de compra, né, aqui na sala a gente tem um ponto técnico de entrada que é meio ponto acima do que no referência, e o stop também meio ponto abaixo desse que no referência, então tá com risco aqui de 9 pontos. Só que percebam que a operação, ela vem, aciona e lambe o stop. Porra! Automaticamente aqui, se eu tivesse entrado, eu já estaria saindo no zero aqui. O seu Léo segurou a operação aqui e surfou toda essa tendência de alta. Então, parabéns demais. Não foi uma operação fácil aí de se conduzir, né? Exigiu aí bastante, poxa, fé operacional, digamos assim, do seu operador, né? Que foi muito bem compensado. Porra, Felipelli, por conta dessa lambida do stop aqui, quer dizer que a operação não era boa? Não. Pra mim, eu teria saído correndo vazado, né? Mas o seu Léo tava acreditando na operação, explodiu lá na máxima. Então, porra, parabéns demais aí. Na minha opinião, a operação mais direcional do dia, né? Depois, claro, aí, né? Porra, mas aí troca a cueca e segue o baile, né? A operação explodiu aí 30 pontos. Isso daqui foi o que conseguimos visualizar aqui dentro do dólar hoje. Por quê? Porque ele vem aqui, ele já começa a entregar alvos, né? Que eu estava traçando aqui com vocês, desse pivô aqui. Bateu o alvo de 100%, começou a subir, se aproximou de uma retração macro de 61,8, então cuidado, não vamos comprar topo, né, pessoal? E até porque, inclusive, nada só sobe, o mercado se movimenta em zigue-zague. Teoria de Dow básica, tá, pessoal? Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, para quem sabe amanhã temos uma continuidade, afinal de contas também tem uma média móvel de 200 passando aqui pelo gráfico de 60 minutos, tá? E alertei sobre as possibilidades de não venda do dólar, coloquei no grupo gratuito, alertei o pessoal aqui na sala, cara, não tenho por que tá caçando venda em dólar, mas é que tá perdendo as médias dos 5 minutos, a gente não pode negligenciar gráfico de 15 minutos, gráfico de 10 minutos, gráfico de 60 minutos, ou seja, querer bater venda em dólar hoje aí, na minha opinião, é aquele negócio. Porra, vou sair caçando topo aqui. Tá errado? Porra, na minha opinião, eu acho que tá fazendo mais difícil. É mais fácil querer aproveitar a tendência como a gente faz aqui na sala todo santo dia, né, pessoal? Então, porra, para quem pegou as operações aí, parabéns demais. O pessoal da sala tá de parabéns, seu Léo tá de parabéns aí. É isso aí, tem que acreditar nas operações, tá? Então, dólar futuro aí, um dia de mais de 50 pontos aqui na sala. Um dia top. Índice futuro. Cara, e o nosso Morning Call hoje simplesmente abordou todas as possibilidades do mercado. Eu até comentei, porra, vou ficar de olho aqui se esse mercado... Porque essa é a ideia de um Morning Call. Não é a gente vir com uma bola de cristal para cá e o mercado abriu desse jeito, eu vou sair fazendo isso. Não, é traçar possibilidades. Essa é a maior vantagem, na minha opinião, de quem se prepara e quem deixa aí um certo estudo pronto dentro do seu dia. Porque não dá para você vir pelado aqui e operar. Day trade, um gráfico extremamente rápido e, pior ainda, às vezes sem operacional. Então, hoje nos preparamos para todas as possibilidades. O máximo que poderia acontecer seria, vir totalmente desconfigurado, né, pro que a gente estava preparado aqui. Né? E aí tem uma vantagem até mesmo nisso, porque você sabe exatamente o que vai fazer, tá? Então, o índice dentro de um gráfico de 60 minutos também, eu bato o olho nele, eu só penso em vender as regiões aqui, porque ele vem deixando o topo mais baixo do que o topo anterior, ele perde região de troca de polaridade, alinhamentos de médias, para mim, médias é vida. Eu sempre comento isso, eu falo há 2 anos aqui para vocês, operem a favor das médias, operem a tendência. Felipelli, mas eu não consigo ler a tendência. Coloca uma média móvel de 20, uma média móvel de 9, facilita a tua vida, entendeu? E quando eu olho o gráfico de 60 minutos, que de novo, para mim é o mais importante para um day trader, e sim, não é um gráfico de 5, não é um gráfico de 2, é um gráfico de 60, porque ele tira todo aquele ruído, né? A gente tem um dia finalizando ontem numa puta região de suporte que temos aqui dentro do índice futuro. Assim como aqui ele deu aquela boa segurada nessa região,
né? Segurou, suporte, depois que perdeu, fez o trabalho como resistência aqui. Exatamente a mesmíssima coisa estamos visualizando aqui. A mesmíssima coisa. Isso aqui é um puta ponto de suporte. Então, a regra é clara, pessoal. Isso aqui não sou eu que estou inventando, isso aqui aprendi com o Mestre Storm, acho que todo mundo aprendeu com ele também. Somente um tolo vende região de suporte, somente um burro compra na cara de uma resistência. Se você sabe que tem uma região de suporte, tu vai sair vendendo ali? Se tu sabe que é uma região de resistência, tu vai sair comprando ali? Não. Até pode se pensar assim, o cara que opera o price action puro, de fazer o contrário. Porra, a resistência eu vendo, suporte eu compro, né? Mas enfim... Agora, trazendo para a abertura de um gráfico de 5 minutos, eu até comentei com o pessoal, se o mercado abrisse com gap de baixa, eu iria trabalhar no fechamento de gap, se abrisse com gap de alta, também eu poderia trabalhar no fechamento de gap. Porém, como ele dá uma ancorada naquela região de fundo, o mercado ele abre hoje, a gente pode até acompanhar pelo gráfico de 2 minutos aqui, esse trade para ficar um pouco mais visual, e eu falei até no Morning Call, porra, pessoal, talvez o mercado possa corrigir em uma média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, para isso tem que ter uma abertura em gap de alta. Conforme aconteceu aqui, o gap a gente tem que colocar um candle fantasma, e aqui no candle 5 do gráfico de 2 minutos a gente tem um PC, né, que é quando o preço ele se afasta da média, volta, ancora na média. O risco da operação aqui ele era baixíssimo, mas não é aquela operação para o cara ficar pensando na morte da bezerra. Você tem um ponto de start, você tem ponto de stop e você tem um ponto de defesa técnica, que é o quê? Porra, rompimento de topo prévio. Então, só ter esse rompimento de topo prévio aqui, a gente já tinha 1 para 1 do teu risco. Porra, 1 para 1 para mim não dá, Felipe. Enfim, eu conheço excelentes operadores que trabalham dessa forma. Eu, por vezes, trabalho dessa forma e, na minha opinião, é o melhor risco-retorno que tem. Você tem que focar em taxa de acerto, mas isso só depende de você, tá bom? E se fosse projetar alvos de FIBO para esse movimento aqui na compra do índice, conforme eu até postei também no grupo gratuito. Opa! Só um pouquinho. Ele não chegou a dar os alvos que realmente tínhamos traçado aqui, mas é isso daqui que eu quero pontuar com vocês. Caso esse preço explodisse aqui, que seria o alvão, digamos assim, para os comprados, a gente tinha um terceiro alvo de FIBO com uma média móvel de 200 e tinha também retração aqui do dia anterior, tá bom? Então ele não evoluiu, mas pagou lindamente o risco-retorno aqui, porque o seu risco aqui era de 150 pontos e ele chegou a dar aí na sua região de máxima, vamos arredondar para 250 pontos para deixar alguma coisa para o santo aí, tá bom? Mercado, na minha opinião, eu queria que ele subisse para mim poder vender, era só isso que eu queria fazer dentro do índice hoje. Acontece que ele não subiu o suficiente, e aí a minha função na sala educacional aqui, juntamente com o pessoal aqui, é manter a calma e a paz do ambiente, né? Então, calma, pessoal, calme, espartanos, e vamos focar aí nas possibilidades. Ele vem, não dá continuidade no rompimento da região de máxima, ele deixa um topo, ele deixa um fundinho, deixa um topo mais baixo que o topo anterior, e na minha opinião, aqui foi o segundo coelho da cartola que tiramos hoje na sala educacional, onde ele deixa, um truquezinho de entrada, né? Bem simétrico e bem agressivo também aqui. Eu fiquei de fora desse trade com uma dor no coração, porque eu comentei com o pessoal, porra, eu vou esperar ele perder a média móvel de 50 do gráfico de 5 minutos e eu quero um pullbackzinho assim. Olha eu no meu sonho querendo um pullbackzinho aqui. E eu ainda falei, essa porra vai descacetar até o ajuste. Errei. Ele foi buscar a região de mínima. E aqui é outro trade também, que você tinha um risco na operação dos seus 150 pontos, né? E ele vem e entrega 600 em linha reta para você. Claro que é um trade que você não pode ficar, né, fazendo alguma outra coisa, tá operando o gráfico de 2 minutos, tem que estar concentrado. Tinha regiões aqui do Fibogap, ele atingiu todos os alvos de Fibo que tinham aqui para esse espelhamento, que eu trabalhei com esses daqui, né? Na verdade, todos não, né? Cravou o alvo de 100%, que é o que mais vezes o preço vai com facilidade, digamos assim. E na minha opinião aí, foi um dos trades do dia também aqui dentro do índice futuro. Não preciso mais desses alvos, que conforme vocês veem aí, o preço não passou aí dessa região. Ele ancora novamente naquele suportão lá do índice que eu comentei com vocês no começo da análise. Então isso daqui é toda uma região de suporte gigante. Ou a gente vende antes, ou a gente espera romper, pullback de confirmação e vende depois. Agora vender aqui nessa região é muita inocência, eu acho, né? Eu ia falar amadorismo, não, mas é muita inocência acreditar que vai romper essa região. Felipe, a gente pode considerar falha de fundo aqui por região, porque aqui é uma região de suporte, a gente pode considerar que aqui começou a fazer um fundo mais alto que o fundo anterior e esse preço pode
né, sugerir uma volta em V? Pode. Ele tem 2 pontos aí de uma volta em V. Primeiro ponto é aqui. Primeiro ponto é essa ancoragem aqui, que ele faz nas médias, mas aqui, na minha opinião, é bem agressivo, tá? Eu até preferi comentar com o pessoal da sala que eu preferiria esperar o pullback, conforme aconteceu aqui, rompe as médias e aqui temos um pivô. Porra, e a mesma paulada que ele dá aqui para baixo, ele dá uma paulada aqui para cima, né? Médias móveis cruzando. Porra, um excelente setup que muita gente é pouco divulgado, na verdade, porque eu acho que vocês não querem acreditar que tá embaixo do olho de vocês aí, né? Pregado na tela, e vocês não querem aceitar que estudaram pra caramba, giraram operacional, giraram setup e estava aqui. Cruzamento de médias no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos. Quanto mais você aumenta o tempo gráfico, melhor fica esse setup, digamos assim. O único problema é que aqui, em futuro, se você aumentar muito o tempo gráfico, não fica legal, porque tu vai ter que lidar com os gaps que, por vezes, a gente tem, mas funciona muito bem dentro do mercado à vista. Deem uma atenção, olhem com carinho o cruzamento de médias, pessoal. Tem gente mudando vida por causa desse trem aí, tá bom? Eu só faço isso há 6 anos, tá? E a partir do momento que a gente tem aí um índice decolando aqui dentro dessa região, agora sim esse movimento ele vem e entrega belos alvos, primeiramente do pullback aqui, crava o seu alvo de 200%, depois eu posso até mesmo trabalhar com o espelhamento de mínima a máxima, esse topinho aqui que ele fez, ele bateu o seu primeiro alvo e agora, na minha opinião, vem o pulo do gato, digamos assim, em termos de, porra, cara, eu sei operar com média, eu tenho conhecimento de FIBO e eu vou ter que ter a maturidade de entender que tem certos pontos que eu não devo fazer nada. Quanto menos eu me mexer, melhor. E aqui, o que o preço sugere pra gente? Porra, vai tentar corrigir na média móvel de 200 de novo. O que eu faço? Pego mínima do dia e traço lá na máxima de ontem, porque se ele for subir, eu quero estar de olho nessas retrações aqui. E aqui vem um ponto importante, porque por vezes o operador focado em um gráfico de 5 minutos, achando que é só isso daqui, e não é só isso, pessoal, ele negligencia pontos importantes. FIBO é foda, 61.8 na minha opinião o mais importante. A gente tem uma retração de FIBO bem nessa região de máxima, mas os 5 minutos aqui, ele seduz, porque a gente tem os preços cruzando para cima da média móvel de 200 períodos, a gente tem a média móvel gatilho, que é a média móvel de 9, a média móvel de 20 cruzando a média móvel de 200 períodos, e ele começa a te seduzir. Compra, vamos subir, né? Vamos, né, voar, subir. Compre e seja feliz. Cara, às vezes a gente tem que falar não pro mercado, a gente tem que se fazer de difícil. Não dá para ser facinho pro mercado. Qualquer coisinha é só você fazer assim. O mercado faz assim, eu vou. Não é assim que funciona. Bota o tico e teco para pensar. Dá uma olhadinha nos tempos gráficos intermediários. Não negligencie a força que tem no tempo gráfico de 15 minutos, de 10 minutos. Como que você vai comprar essa região de máxima aqui pelo gráfico de 5 minutos, com uma média móvel de 200 do 15, uma retração de 61.8 da mínima de hoje com a máxima de ontem? Como que você vai fazer isso? O mínimo que você tem que fazer aqui é esperar romper, esperar o pullback de confirmação e aí você entra no pullback. Seria o mínimo. Então, tem que tomar cuidado, essa que é a grande verdade, porque ele sugere compras aqui por essa região, né? Aqui, na minha opinião, foi o ponto que ficou mais claro. E não tá errado se você comprou aqui, porque se você comprou aqui, o stop tá aqui. Isso daqui é o fato, né? É um risco medido. Porra, vou acreditar nesse rompimento, Felipe. Eu acredito que nós vamos subir. Beleza. Pagar para ver. Pagou para ver, deu errado, sai fora, velho. Prejuízo se corta rápido. Lucro que a gente vai prolongando, fatiando, bate uma parcial, coloca no bolso, deixa andar. E não fazer isso com prejuízo. Ah, não, aqui era para ser meu stop, mas agora eu vou utilizar um outro stop. Tá errado, tá bom? Porque ao mesmo tempo que ele rompe aqui essa região, não dá continuidade, aqui na minha opinião não tinha muito o que ser feito. Se o cara comprou aqui, estopou. Mas se ele foi rápido no gatilho ou nem entrou aqui nessa região, ele visualiza um belo ponto de possível reversão. Porra, Felipe, mas aí tu quer me enlouquecer. Aqui eu também tenho uma média móvel de 200, só que agora no gráfico de 5 minutos. Sim! É por isso que eu falo, média móvel, ela te passa muita informação.
como que essa média móvel vem aqui? Descendente. Ela não vem descendente. Então, essa média móvel de 200 aqui, ela não tem que ser um impeditivo para você ficar de fora desse tipo de operação aqui. Na verdade, ela está te confirmando. Eu venho descendente e vou continuar caindo, filhão. Tu acabou de ter uma falha de topo. Estopou quem comprou. Então, se você quiser vender aqui, você tem um belo ponto de venda, com um belo ponto de stop. E aqui, na minha opinião, mais perigosa do que a média móvel de 200 seria uma média móvel de 50, que foi o que segurou o preço na primeira vez, ele volta, faz um pullback e entrega 300 pontos. Porra, 300 pontos. É uma quantidade de pontos muito boa, na minha opinião. Ah, não, para mim é pouco, Felipe, é pouco porque tu opera com poucos contratos. Tu não conseguiu evoluir para operar 5 contratos, 10 contratos, porque, pessoal, eu sei que existem operadores por aí que os caras entram com 1000 contratos e conduzem 500 pontos. Beleza, mas isso é eu pensando, tá? E é os meus achismos. Eu não preciso conduzir 500 pontos com 1000 contratos. Eu resolvo a minha vida ali, ó, de 250 a 400, 500 pontos no máximo. Tá bom, tá um ótimo financeiro. Mas eu sei que por vezes a gente está em busca de aplausos. A internet ela é um coliseu aí. Então, às vezes a gente quer, né, uma massagem no ego, mas na verdade que o povo só quer realmente ver sangue, né? É entretenimento e pão, digamos assim, né? É isso que o Coliseu, ele dava aí pro pessoal. Então, cuidado com o ego e vaidade de vocês aí, tá bom? A operação deu sinais claros, deu ponto de venda, né? Bateu alvo de FIBO, dava para colocar também retrações aqui nesse movimento, tranquilamente, tá? O que não dá para você ficar negociando com o seu risco. Porra, acabou o mercado aí, Felipe? Não, eu ainda consegui plotar uma nova venda. Essa daqui eu realizei, mas essa daqui eu tive que bater curtinho, porque a partir do momento também que o mercado ele faz que vai perder aqui essas regiões de média, volta aqui em forma de pullback, tenta fechar acima da média móvel de 20, entra a defesa vendedora nessa região, outro ponto de venda, novamente a favor da média móvel de 200 períodos aqui, tá, pessoal? Onde eu tenho aqui rejeição de médias, eu tenho um pullback no tempo gráfico menor, eu tenho ponto de start, eu tenho ponto de stop e novamente 1 para 1, entregando aí aonde eu realizei uma parcial, o mercado volta, tira o restante dos contratos no 0 a 0 e o mercado aí sim se encerra. Porra, também tem que se encerrar, né, Felipe? Daqui a pouco tá boletando no último candle. Mas foi um dia que deu para todo mundo fazer dinheiro de novo, pessoal. É aquela velha história. Touros fazendo dinheiro, ursos fazendo dinheiro e os porcos sendo abatidos, né? Eu não tô falando, porra, não leva pro pessoal, nunca leva pro pessoal o que eu falar aqui. Porque o que eu falo aqui é, às vezes, até mesmo para te instigar, digamos assim, porra, esse cara tá me desafiando a ser melhor. É justamente isso, cara. Não é uma competição. Eu quero que tu ganhe também, tá? Se teu dia hoje não foi legal, se teu mês não foi legal, cara, tem melhorias a serem feitas. Isso aí é fato. E se teu mês foi bom também, a gente sempre pode melhorar. Essa que é a grande verdade. Então, a dica que eu te dou, se não foi legal, revê teu diário de trade, tem que fazer diário de trade, olha as tuas operações, hoje é um dia que se encerra o ciclo, a gente tem que fazer isso quase que por obrigação, porque senão mês que vem tu vai repetir os mesmos erros. Se teu mês aí, ele foi no gain, faz a mesmíssima coisa, cara, para tu poder manter os padrões ali. E se tu tá meio perdido, meio em busca de um lugar, né, de um operacional, porra, te convido a vir aqui a conhecer a nossa sala educacional. A gente realmente está mudando vidas aqui dentro, tá? Com um operacional simples, totalmente visual, que é cruzamento de médias, pullback nas médias, trabalhando de forma simples. Mas não é porque é simples que porra, isso daí não funciona. Porra, funciona pra caralho. Mas eu falar é uma coisa, você vir aqui realmente, porra, ver acontecendo é totalmente diferente. Então, se você procura um ambiente técnico e profissional, me chama no direct, vamos trocar uma ideia, porque como eu falei, isso daqui não é uma competição, eu não quero ganhar de ti, eu quero que tu ganhe junto comigo, né? Quando der errado, porra, Felipe, tu tá me prometendo vitória, né, sucesso, eu não te prometo vitória e sucesso, eu te prometo uma luta justa, essa que é a grande verdade, né? Porque a gente só vai saber como que isso aqui vai terminar no final do mês, no final da semana, no final do dia. Mas a luta tem que ser justa. O que você não pode fazer é vir para cá cheio de achismo. Porque aí o mercado te joga para lá, te joga para cá e a gente já sabe como que termina essa história. Então, se tu tá procurando um ambiente técnico profissional, me chama no direct e é sempre aquele recado. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Beleza?